Oi crianças, bom dia, tudo bem com vocês? A Charlete veio aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre as classes gramaticais. O que são classes gramaticais? As classes gramaticais são todas as palavrinhas que nós usamos dentro das orações, dentro das frases. Então são 10 classes gramaticais. Ou uma palavrinha vai ser substantivo, ou uma palavrinha vai ser adjetivo, ou ela vai ser artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. 10 palavrinhas que fazem parte aí do nosso repertório de escrita, né? E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma para nós retomarmos os nossos conteúdos. Nós temos a primeira, que é o substantivo. O substantivo é aquela palavra que nomeia os seres, né? E esses substantivos, eles se subdividem num monte. Ele pode ser próprio, pode ser comum, pode ser simples, pode ser composto. Então, toda palavrinha que indica nome de algo, essa palavrinha vai ser o meu substantivo que está dentro da oração, que está dentro da frase. Uma outra palavrinha muito importante, uma outra classe, a segunda classe que eu vou trabalhar com vocês agora, é o adjetivo. Qual que é a função do adjetivo? O adjetivo é aquela palavra que dá característica, né? Essa característica, ela pode ser tanto positiva como negativa. Então, o adjetivo ele é muito importante dentro de uma frase, porque ele vai me dar informações importantíssimas sobre o substantivo, ok? A terceira, artigo. O artigo são aquelas pequenas palavrinhas que ela vai definir ou indefinir o meu substantivo. Nós temos os artigos definidos, o, a, os, as. Nós temos os artigos indefinidos, um, uma, uns, umas. Então, se eu falo assim, o menino quebrou a vidraça. Quando eu falo o menino quebrou a vidraça, a impressão que a gente tem logo de imediato é que a gente sabe que foi um menino e aquele menino, né? Agora, se eu falo um menino quebrou a vidraça, a impressão que nós temos é que eu não sei quem foi esse menino. Foi um menino qualquer. Então, para isso que servem os artigos definidos e indefinidos. O definido a gente consegue identificar. O indefinido, como o próprio nome fala, a gente não define, ok? Depois nós temos os pronomes. Os pronomes, eles são muito importantes dentro de um texto, porque o pronome, ele é aquela palavrinha que substitui o nome. Ao invés de falar Maria está feliz, ela está feliz. Ao invés de falar assim, Ana e seus amigos chegaram, eu posso falar, eles chegaram. Então, os pronomes, eles servem para substituir o nome e também para retomar, para aquela frase, para aquela oração não ficar cansativa. Se eu falasse, Ana chegou, Ana pegou o estojo, Ana foi para o recreio. Eu falo, Ana chegou, ela pegou o estojo e foi para o recreio. Então, esse ela aí substitui Ana, o substantivo Ana. Por quê? Para aquela frase não ficar com palavras repetitivas. Aí fica aquele texto muito cansativo de se ler, tudo bem? Depois dos pronomes, nós temos os verbos. Os verbos são as palavras que indicam ações, né? Principalmente ações, mas os verbos podem indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, que a gente pratica. Estado, vem mais o estado que a pessoa se encontra, como ela se encontra, se ela está feliz, se ela permanece isolada. São sentimentos, são palavras que não dependem da gente, não dependem da nossa ação, por isso que são os verbos chamados de verbos de estado. E nós temos também os verbos que indicam fenômeno da natureza, chover, nevar,
são verbos também, que são considerados verbos indicadores de fenômeno da natureza. Então, dentro de uma oração, o verbo ele é muito importante. Como eu disse antes, o verbo ele tem que concordar com as outras palavrinhas que tem dentro da minha frase, tá bom? Mas isso aí a gente vai ter muito tempo para estudar ainda sobre os verbos. O verbo dentro da categoria verbos nós temos uma imensidade de conteúdo para aprender, mas nós temos aí todo um Fundamental 2 aí para estudarmos, né? Falando de verbo, vem a próxima classe gramatical, que são os advérbios. Os advérbios, turminha, eles são importantes também, muito importantes, só que eles não fazem tanta falta dentro da minha oração, só que eles indicam circunstâncias dentro da minha oração. Então, os advérbios podem ser de tempo, de lugar, de modo, e ele dá ele completa o sentido do verbo. Se eu falo, eu coloquei a caneta delicadamente na mesa, esse delicadamente, que é o advérbio de modo, ele me mostra uma informação a mais para o meu verbo. Eu não apenas coloquei a caneta na mesa, eu coloquei delicadamente. Então, esse modo aí, essa palavra delicadamente, está dando uma informação para o verbo. Então, temos também advérbios de dúvida. Se eu coloco talvez eu chegue, esse talvez já me deixou meio em dúvida se eu chegarei ou não. Se eu falo assim, ontem jantei, esse ontem foi importante, porque se o médico pergunta para mim, você jantou? Você fala assim, ontem eu jantei, e seria uma informação muito importante para o médico, né? Então, os advérbios são informações para os verbos. E essas informações podem ser de tempo, lugar, modo, dúvida. E tem uma série também de advérbios que nós também ainda vamos retomar durante a nossa vida escolar aqui, principalmente no Fundamental 2, né? Até o 9º ano. Depois dos advérbios, nós temos as preposições. As preposições são pequenas palavrinhas que tem dentro das nossas frases e das nossas orações que tem a função de ligar uma palavra com a outra. Essa preposição, ela é importante por quê? Porque essa ligação dá sentido para o meu termo. Se eu falo, eu gosto de você, esse de está ligando o gosto com você, senão ficaria gosto você. Olha só que como a preposição faz falta. Depois das preposições nós temos as conjunções. As conjunções são também pequenas palavrinhas, bem parecidas com as preposições, mas só que elas ligam orações. As orações, eu sei que o que me define uma oração é se ela tem verbo. Então, se eu falo assim, ó, Ana comeu e foi para a escola. Esse e que está aí no meio está ligando a oração Ana comeu, foi para a escola. Então, está ligando duas orações, porque tem o comeu, que mostra que tem a primeira oração, e o foi, que mostra a segunda oração. O ezinho está aí no meio, ligando uma oração com a outra. Essa é a função da conjunção. E por último, nós temos as interjeições, que são aquelas palavrinhas que indicam surpresa, admiração, e geralmente ela vem seguida com ponto de exclamação, tá bom? Então, nós temos lá, nossa, ai, ui. Então, essas palavrinhas que aparecem dentro das nossas orações são chamadas de interjeições. Depois eu vou passar um manuscrito aí para vocês darem uma lida para retomar, porque nossa aula de hoje vai ser somente retomar isso daí. Eu gostaria que vocês, depois de assistir esse vídeo, lessem um pouquinho do que eu escrevi sobre as classes gramaticais, tá bom? Aí é importante que vocês leiam com muita atenção e se tiver dúvida, coloca lá para mim uma perguntinha lá no fórum que eu respondo com todo prazer.
tá bom? Então, como a aula é de leitura hoje, não precisa postar nada pra mim. Eu vou confiar que vocês vão fazer essa tarefinha, ok? Um beijo, muita saudade de vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau!